Olá, amigos. Durante o governo militar de 64 a 85, que foi necessário naquela época turbulenta em que o mundo vivia a expansão do comunismo liderado pela União Soviética, o governo cometeu seu maior erro. Entregou as redações, a cultura e a academia nas mãos dos comunistas brasileiros, como forma de tentar, talvez, entretê-los, achando que não era nada demais, enquanto se dedicavam a combater as guerrilhas e suas células já espalhadas pelo Brasil, principalmente no eixo Rio-São Paulo. Hoje pagamos o preço por essa atitude impensável dos nossos militares positivistas. Pois bem, temo que o mesmo esteja acontecendo hoje, porém de forma diferente. Quando o embaixador chinês fez comentários sobre um deputado federal brasileiro, inclusive em tom de ameaça, e mesmo que fosse um deputado de oposição, eu pensei que o governo iria se posicionar de forma contundente, pedindo, inclusive, que o governo chinês o substituísse imediatamente. Isso não aconteceu. Vocês acham que algo assim aconteceria aqui nos Estados Unidos? De forma alguma, pois com certeza, entre várias respostas duras que o governo americano daria, uma seria o embaixador chinês em Washington receber a visita de um general americano para uma conversinha, digamos, amigável. O tema não só seria tratado pelo chanceler americano, mas também pelo Pentágono. Diante de tudo o que acontece hoje no mundo envolvendo a China, vemos empresas chinesas, e não se enganem, pois todas são controladas pelo Partido Comunista Chinês, comprando terras e empresas brasileiras, estendendo seus braços não só na Amazônia, mas em todas as áreas. Os Estados Unidos e países da Europa não permitem que isso aconteça, e os Estados Unidos e Japão já começam a chamar suas empresas de volta. Temos que ter uma legislação específica para colocar um fim a isso. Os chineses não fazem negócios. Eles são predadores internacionais com experiência milenar. Não vejo o governo fazer nada nesse sentido. E só me faz recordar o que está no início desse vídeo. O legado deixado de bandeja pelo governo militar para os comunistas, enquanto fazia obras. A China, uma nação genocida, que de 54 a 62 matou de fome mais de 40 milhões de chineses na conhecida Grande Fome de Mao Tse-tung, e onde não é à toa que hoje, em várias regiões chinesas, virou cultura comer morcegos, cachorros e ratos, receba do Brasil apenas o silêncio. Um país que controla a população, executa os que se opõem ao regime, cala sua imprensa e persegue os cristãos, não pode continuar recebendo do Brasil guarida comercial. Os negócios com a China precisam ser reduzidos ao mínimo e a curto e médio prazos. E a valorização dos produtos e produtores brasileiros tem que ser política de Estado. Somos campeões agrícola e o mundo quer fazer negócios com o Brasil. O mundo precisa isolar a China, reduzir sua força. Eles estão matando pessoas em 179 países. Por atos de governos estaduais e municipais, cidadãos brasileiros estão sendo presos e presos estão sendo soltos. Eu não quero ver em poucos anos um Brasil chinês. Estamos nesse caminho. E espero que o nosso governo tome posições sérias e definitivas sobre isso. Alguém me perguntou no WhatsApp se eu sei até quando irá durar essa quarentena. E eu respondi que não tinha a menor ideia quanto ao resto do mundo. Porém, no Brasil irá durar o tempo necessário e permitido pelo governo para destruírem a economia e derrubarem o presidente, com a fome, a miséria e mortes. O tempo do presidente fazer algo para impedir isso está correndo. Ele mesmo já declarou que em questão de dias a situação será insustentável. Não sou intervencionista, longe disso, mas medidas duras e talvez
antidemocráticas tenham que ser tomadas em nome da preservação das nossas próprias vidas. Se quisermos ser grandes, temos que parecer grandes. E a hora é essa. Essa é a minha opinião. Eu sou Marcelo Torreão de Garanhuns, gravando dos Estados Unidos. Bom dia, boa tarde, boa noite.